E aí, gente, eu sou Felipe Alcântara, sou membro da comunidade Fraterno Amor, sou cantor e compositor, eu canto forró e tô vindo aqui para partilhar um pouquinho com vocês a minha experiência com Deus e com a castidade. Eu durante muitos anos da minha vida eu tinha aversão à religião, tinha aversão à igreja. Eu era um cara muito cético, muito autossuficiente, todo cheio de mim, todo dono das minhas escolhas, que ainda sou, né? Mas eu sempre escolhia uma parte que não era muito legal. E, assim, o meu Kairos, posso dizer assim, o meu grande encontro com Deus foi a partir da morte do meu pai. Pois é, a morte do meu pai gerou vida em mim. Foi através da morte dele que eu descobri que sempre tive um pai que sempre cuidou, sempre me orientou dentro do que era melhor para mim. Eu não reconhecia, não escutava essa voz e estava sempre negando a isso. E com a morte do meu pai, eu já namorava, né, com Rafa, que hoje em dia é minha esposa. Nós temos uma filhinha chamada Clara. E Rafa, ela, a partir da morte do meu pai, viu uma entrada maior para que eu pudesse me aproximar de Deus. E começou a me levar para os grupos de AJC que ela fazia parte. Começou a me puxar para próximo do Senhor, né? Até que em um certo dia eu vivi uma grande experiência assim, com a presença de Deus, uma experiência real com a Eucaristia, uma experiência com Maria e uma experiência com o Espírito Santo, todas num dia só. E assim, a partir daquele dia eu entendi que Deus tinha um propósito muito maior. E desde a morte do meu pai, eu tinha uma vida sexual ativa, eu tinha assim uma sexualidade bem desregrada antes de conhecer Rafa. E desde a morte do meu pai, Deus foi colocando no meu coração esse desejo de me entregar inteiramente a Ele. E assim, isso era impossível na minha cabeça, até eu compreender que tudo que nós fazemos por amor a Deus tem assim uma importância fundamental para o nosso crescimento como pessoa, o nosso crescimento na fé e principalmente o nosso caminhar rumo ao céu, né? E eu e Rafa, a gente durante muito tempo conversou sobre isso. Entendemos que valia a pena a gente esperar. E foi quando começamos a viver essa caminhada, né? Uma caminhada que é de fortalecimento, de laço. A gente aprendeu a se amar muito mais por quem nós éramos, porque nós somos, na verdade. Nós aprendemos a nos respeitar, aprendemos a entender o limite, né, que existe na nossa relação, né? Porque a castidade é a virtude que livra o nosso amor do egoísmo. E eu entendi que eu não posso ter tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Pelo contrário, é tudo à vontade de Deus, né? Tudo tem que passar primeiramente por Deus. E foi quando a gente entendeu assim algo fundamental dentro dessa experiência com a castidade. Foi que Deus, ele precisa ser o centro do nosso relacionamento. E quando a gente entendeu isso, tudo mudou. Foi quando as coisas começaram a convergir sempre para os caminhos de Deus. Então a gente fortaleceu em tudo o nosso relacionamento. Tinha dias que eu sentia dor física, querendo matar aquele desejo, né? Porque Deus, ele colocou prazer em duas coisas. Colocou prazer na comida, porque quem não gosta de comer, e colocou prazer na sexualidade, no sexo. Isso não é errado, é importante que a gente sinta o prazer, sinta o desejo, porque é a partir disso que a gente vai trabalhar, né, o nosso autocontrole, o domínio dos nossos desejos, para que a gente possa crescer. Então tinha dia que doía em mim, tinha dia que eu deitava no chão sentindo dor física, querendo, mas aquilo era Deus me preparando, né? Deus me preparando para o momento mais
maravilhoso, que foi o sacramento do matrimônio. E assim, tem gente que acha que a castidade é só até casar. Não, a castidade nos prepara para o casamento, né? Porque no casamento a gente também vive a castidade. A gente entende que existe o tempo certo de todas as coisas, que eu preciso respeitar a minha esposa, que eu preciso entender que ela tem as necessidades dela, que ela tem que se sentir à vontade, para que no momento que Deus permite, né, dentro das orientações que existem na Bíblia, a gente possa viver esse momento tão sublime que é o ato sexual em si. Então, gente, eu estou partilhando de forma muito rápida o que é a castidade para mim, mas que vocês possam, a partir disso, aprofundar no estudo e entender que é tudo por amor a Deus e que vale a pena. Tudo que nós fazemos vale muito a pena se for dentro da vontade de Deus. Então, um grande beijo.